Ontem nós tivemos um debate sobre reforma trabalhista. Eu tenho falado aqui do pacote de maldades que estão lançando contra o povo trabalhador brasileiro. É um pacote de maldades, essa reforma trabalhista aqui no Senado Federal. A gente espera que seja discutida por 3 comissões em que os senadores têm que entrar num tema que é um tema muito complexo. Na verdade, esse projeto veio para o Congresso Nacional com mudança de 7 artigos da CLT. Houve 12 audiências públicas e, de uma hora para outra, o relator apresenta um projeto com modificação de mais de 100 artigos da CLT, de mais de 200 dispositivos, quando você fala artigos, parágrafos, incisos. Mudam completamente a estrutura do mercado de trabalho brasileiro. E, centralmente, o que faz esse projeto? Esse projeto ataca fortemente a estrutura sindical montada no país, o poder de negociação dos sindicatos, restringe e limita o papel da justiça do trabalho e muda o custo estrutural do trabalho no país. O que eles querem, senador Eumano, é diminuir salário, diminuir direitos. Eu falo aqui desde o ano passado, quando houve o golpe contra a presidenta Dilma, que aquele golpe não era um golpe só contra ela e contra a democracia, era um golpe contra os trabalhadores brasileiros. Eu digo aqui em alto e bom som, nós estamos tirando dos trabalhadores o direito a férias e 13º. Alguém pode dizer, não, está garantido. Não está garantido. Eu dou um exemplo, por exemplo, do trabalhador, de uma figura nova que está surgindo. O trabalhador autônomo exclusivo. Olha o nome que acharam. Então, você é uma empresa e você tem um eletricista que trabalha para você. Como é que funciona hoje? Você tem que fazer o contrato de trabalho por tempo indeterminado, que se chama, com a jornada integral. O eletricista hoje, ele tem que dar 44 horas semanais, 8 horas por dia. Agora, esse autônomo exclusivo é um PJ. Você contrata o eletricista e ele não tem direito a férias nem 13º. É precarização total. Porque, volto a dizer, hoje é esse modelo, tempo indeterminado e jornada integral. Eles agora abrem várias formas de contratação. É contrato de trabalho temporário, que eles ampliaram para 270 dias. Vai ter muita empresa que vai contratar o trabalho temporário, não pagando direitos, depois de 270 dias demite. E outra empresa contrata. Às vezes uma empresa do mesmo grupo, o outro CNPJ. Você tem um modelo de terceirização, que agora é indiscriminado, que também significa redução de salário. Eu já fiz vários pronunciamentos aqui mostrando que o trabalhador terceirizado recebe, em média, 27% a menos que um outro trabalhador que faz a mesma função e trabalha 3 horas a mais. Você tem um contrato por tempo parcial, que hoje está limitado a 25 horas, eles podem estender até 32 horas. E você tem um contrato de trabalho intermitente, que é outra maldade. Você sabe quem introduziu isso no Brasil? Foi o McDonald's. O McDonald's veio aqui e fazia o seguinte, os funcionários do McDonald's ficavam esperando numa sala ou na frente da loja, e eles só entravam na hora que chegavam muitos clientes, e só pagavam aquele horário. Isso o Ministério Público do Trabalho não permitiu. Mas agora, com o contrato de trabalho intermitente, vai ser assim. O contrato de trabalho intermitente existe na Inglaterra, eles chamam 0 horas, 0 salário. Esse trabalhador não tem direito nem a salário mínimo. Ele fica à disposição do patrão. Aí o patrão telefona e organiza, olha, vou precisar de você aqui entre 2 e 5 horas da tarde. Aí ele conta lá 3 horas. Aí no outro dia, não, preciso de você de 8 às 10 da noite. Perceba, senador Eumano, como é que um trabalhador vai organizar a sua vida, vai planejar a sua vida? Você não tem horário fixo, você fica à disposição. Você pode trabalhar horas que você, no final do mês, recebe bem menos que o salário mínimo.
Pelo contrário, você pode ter até uma situação em que você fique devendo, porque diz lá o seguinte: se o trabalhador se comprometer a ir determinado horário e faltar, ele paga uma multa de 50% do valor daquela jornada. O que a gente está fazendo aqui, a gente tem que entender bem o que está acontecendo. Isso aconteceu na Espanha, aconteceu em Portugal e aconteceu dramaticamente no México. O que eles estão querendo fazer é migrar esse contrato de trabalho que tem hoje, que é considerado por tempo indeterminado e jornada integral, para outras formas extremamente precarizadas, em que vai cair direitos, vai cair o salário. Eu chamo a atenção que a reforma da Previdência, eles falam nesse debate da reforma da Previdência, em sustentabilidade do sistema de seguridade social. Essa reforma trabalhista quebra a Previdência brasileira, porque uma boa parte dos funcionários vão virar PJ. Quando você vira PJ, não tem contribuição para a Previdência. Então, você está lá, tem um contrato, você é pessoa jurídica. Você não recebe 13º, você não recebe férias, você não contribui para a Previdência. É uma irresponsabilidade, senador Eumano. Esse pessoal aqui perdeu a noção. Estão querendo passar por cima com o trator em cima dos trabalhadores de conquistas de 1943. Ainda tem um deputado do PSDB, deputado Nilson Leitão, esse PSDB que se diz moderno. Eles estão fazendo uma reforma trabalhista para trabalhador rural. Sabe o que ele está propondo? A não obrigatoriedade do pagamento de salário. Porque hoje todo trabalhador precisa receber salário. Ele diz o seguinte: pode receber por moradia ou alimentação. Nós estamos retrocedendo na República Velha, isso existia no Brasil. Eram os barracões do Nordeste. Os trabalhadores ficavam devendo na venda. É uma situação de escravidão. O nome disso é regime de servidão. Esse deputado teve a coragem, senador Eumano, de falar o seguinte: também acabar com o repouso semanal aos domingos, para o trabalhador poder trabalhar 18 dias seguidos. É o pacote de maldades. Eu espero que esse Senado Federal analise ponto a ponto. Nós não vamos aceitar essa proposta que Michel Temer fez, a base governista aqui, é uma proposta indecorosa. O que é que ele queria? Que o Senado aprovasse sem nenhuma modificação e ele enviaria depois uma medida provisória, corrigindo algumas coisas. Sabe, se o Senado fizer isso, sabe o que acontece? É como se a gente estivesse fechando essa casa, abrindo o papel de casa revisora. E o mais grave nesse processo todo, que eu tenho dito sempre, eles estão apertando o mais pobre, estão apertando os trabalhadores que ganham o salário mínimo. Agora o Temer começou uma negociação fisiológica que diz o seguinte: está abrindo mão no mega refis de 23 bilhões de dívida de grandes empresas. Fundo Rural, 10 milhões de ruralistas e latifundiários que devem à Previdência. Agora eu fico pensando, por que um deputado numa negociação como essa vai pedir para o governo anistiar a dívida de banco, de grande empresa? Boa coisa não é, senador Eumano. É isso que a gente está vendo. Agora, cadê os jornais? Cadê a Folha de São Paulo? Cadê o Globo? Se fosse na época do PT, da Dilma, iam dizer fisiologismo. Agora não. Silenciam. Estão calados. Esse discurso do ajuste fiscal está desmoralizado com essas negociatas. Qual a moral desse governo? De dizer que nós precisamos de um aperto fiscal. Aí temos que mexer em benefício de prestação continuada, que quem ganha é deficiente, idoso acima de 65 anos. Então eu chamo a atenção do país para o que está acontecendo, para essa negociata suja que a imprensa brasileira está calada, não fala. É isso que está acontecendo. Eu, sinceramente, é muita cara de pau desse pessoal numa situação como essa. Falar em ajuste todo dirigido aos mais pobres. Eu cobrava aqui. Não tem nenhuma contribuição dos multimilionários. Não tem nenhuma contribuição dos banqueiros, dos grandes empresários. Agora, além de não ter contribuição desses, eles fazem perdão de dívidas milionárias.
É um governo que age para uma classe, que age para oprimir o povo trabalhador brasileiro. Eu encerro meu pronunciamento agradecendo a Vossa Excelência, senador Eumano Ferri, e dizer que nós vamos estar aqui numa postura muito firme. E eu espero que cada senador, nesse debate sobre a reforma trabalhista, entre ponto a ponto, faça a reflexão, está certo isso? Está errado isso? Porque não é papel do Senado aprovar sem discutir, sem fazer modificação, com a promessa de uma medida provisória lá à frente. O Senado estaria abrindo mão do seu papel. Agradeço muito, Vossa Excelência.